Carol, das Clínicas Angioscópio São Paulo, e hoje nós vamos falar sobre jejum intermitente. Então, os cientistas têm estudado cada vez mais, é um tema polêmico, né? A gente está focando no emagrecimento, mas a gente está falando de benefícios inclusive para a saúde mesmo, não só para a perda de peso. O jejum intermitente, quando a gente fala em jejum, a gente já pensa de cara em coisas negativas. Todo mundo fica, ai meu Deus, vou ficar sem comer, será que eu vou aguentar? Eu vou entrar em catabolismo, perder massa muscular. Só que as evidências mostram que não é bem assim que isso acontece, tá? O jejum intermitente, ele não é um jejum onde você passa fome, é um jejum programado. A pessoa programa o seu jejum. Cada paciente vai ter um método, né, tem uma hora para jejuar. Mas quais seriam os benefícios desse jejum? O que ele tem de tão especial para a nossa saúde? O que seriam as vantagens? Quais seriam os nossos ganhos fazendo jejum intermitente? São várias as vantagens. Vamos lá, vamos começar. A primeira delas, tá? Normalização dos níveis de hormônio como a leptina. Segundo alguns trabalhos, o jejum ele faz com que as nossas células fiquem mais sensíveis à insulina, que é muito bom, e acaba por reduzir influências, né, da resistência à insulina, risco de diabetes, síndrome metabólica, pré-diabetes, diabetes inclusive só. Então o jejum normalizaria os níveis de grelina, que é o hormônio da fome, tá? Diminuindo a sensação de fome, tá? Promoveria a diminuição dos níveis de triglicerídeos, que é um tipo de gordura no nosso sangue, né? Os trabalhos mostram que é um aumento grande do GH, tá? O hormônio do crescimento. Então, tem muita gente que toma o hormônio do crescimento, faz isso tudo, mas a gente consegue isso fazer no jejum intermitente. Consegue uma redução inflamatória, tirando os radicais livres, então é um antioxidante, melhora o aprendizado, o cérebro como um todo também, tá? Vários trabalhos científicos mostram que existe uma melhora, um aumento importante da cognição nos idosos em jejum. Então os trabalhos mostram que os idosos que fazem jejum têm melhor memória, índice menor de doenças degenerativas, porque por algum mecanismo que nós não sabemos ainda, ele provoca alterações hormonais extremamente benéficas, inclusive, tá? Os trabalhos têm mostrado que crianças epiléticas que praticam jejum intermitente também têm menos frequência de crises convulsivas, então menor quantidade de medicações que precisam ser tomadas, tá? Então vai muito além dos só os benefícios do emagrecimento que a gente está conversando aqui esteticamente, tá? Manutenção dos níveis de HDL, que é o colesterol bom. A gente sabe que dietas muito restritivas fazem com que a HDL caia, e nesse tipo de dieta de jejum intermitente, o que se observa é uma manutenção e até um leve aumento do HDL, tá? Que é um protetor cardiovascular muito importante. Um aumento do tamanho das partículas de LDL, tá? O LDL, que é o colesterol ruim, é bom que essas partículas sejam maiores, estejam aumentadas, porque ele fica mais benéfico, menos nocivo para a nossa saúde, fica mais fácil de ser retirado, tá? Uma manutenção da faixa de metabolismo também, a gente comparando com dietas muito restritivas, e a gente cansa de falar de dieta restritiva é muito ruim, porque a gente acaba queimando o músculo, né? Tem uma redução do nosso metabolismo, e isso é muito ruim. Mas no jejum intermitente, a gente tem um aumento desse metabolismo e não uma diminuição, tá? E vários outros aí, assim por diante, né? Ausência de outros efeitos adversos em relação a dietas hipocalóricas tradicionais. Então, principalmente, manter a massa magra, que é o que não acontece em dietas muito restritivas, tá? Agora, a gente precisa frisar algumas coisas, porque tem muita gente que vem contestar, é claro, o jejum aumenta os níveis de cortisol. Esse aumento do cortisol, ele pode até ser o que causa alguns fatores benéficos, tá? Desse jejum intermitente, porque quando a gente aumenta o cortisol durante o período de jejum, ele gera benefício sim, tá? O cortisol é um hormônio que a gente chama de hormônio de estresse, sim, mas ele pode em quantidades moderadas, ninguém tá falando de altas, melhora da nossa atenção, da nossa memória, da capacidade cognitiva. Então a gente sabe que o cortisol nos prepara para a vigília, né? O estresse é importante em algumas situações. É claro que ninguém quer ficar estressado sempre, mas esse cortisol alto
é de uma certa forma até um responsável por tudo aquilo que a gente falou, de habilidades cognitivas, né, da nossa atenção. E o cortisol também é um anti-inflamatório natural, então diminui dores pelo corpo e até dores do exercício físico. Então, as pessoas que fazem jejum têm uma recuperação melhor ao exercício físico. Isso tudo cientificamente comprovado, melhora a fadiga, melhora a dor e o envelhecimento saudável, né? Tem trabalhos que mostram que as pessoas que fazem jejum, por aquele aumento dos antioxidantes, né? Diminuição dos radicais livres, elas podem ter fatores de longevidade ao seu favor, ficarem mais jovens com a mesma idade. Vamos colocar assim, comparado o mesmo grupo, né, de 40 anos com 40 anos, 50, 50. Então, também redução da progressão de alguns tipos de tumores também, tá? Em trabalhos científicos a gente tem observado isso. Não são todos os tipos, mas alguns trabalhos mostram isso. Ainda estamos em trabalhos em ratos, não ainda em pessoas, mas os ratos com tumores que estão sendo submetidos a rádio e quimioterapia, quando faz o jejum intermitente, eles tendem a ter uma resposta, uma sobrevida maior com a rádio e com a quimio do que aqueles ratos que não fizeram o jejum intermitente, que se alimentaram de maneira normal. Daqui a pouco os estudos vêm e aparecem seres humanos também e a gente vai poder divulgar aqui. E faz sentido, né? Porque a obesidade é uma predisposição para tumores, a gente cansa de falar aqui, né? Mais de 18 tipos de câncer, inclusive de mama, de intestino. Então faz todo sentido a gente pensar que por melhorar todos esses fatores, né? A gente pode sim estar evitando e melhorando o quadro, né, uma melhor resposta ao tratamento de tumores e mesmo ao próprio aparecimento dos tumores. Então faz uma lógica danada, se funciona no rato, porque não vai funcionar no ser humano. Agora sim, frente aos benefícios, como é que a gente faz o jejum intermitente? Qualquer um pode fazer esse jejum intermitente? Não, tá? Para você querer fazer o jejum intermitente, você tem que ter uma experiência, hábito de ficar algumas horas sem comer, tá? Pessoa que está acostumada a comer de 3 em 3 horas, por exemplo, meu marido, que tem uma reserva de gordura baixa, ela não vai conseguir fazer jejum intermitente, vai sofrer, eu vou escutar até não poder mais. Então tem que tomar muito cuidado, não é para qualquer pessoa, não é para qualquer paciente. Ele pode ser feito de várias maneiras, tá? É um jejum programado, você programa o tempo de jejum que você consegue fazer, quer fazer. Normalmente, o mais feito, o mais frequente que nós vemos, tanto as pessoas que praticam quanto que os médicos mandam, são um jejum de 16 horas, que pode ser feito de diversas maneiras. Você pode aproveitar a janela de 8 horas de sono e aí continuar mais 8 horas no dia, que é o que eu faço, tá? Você pode ficar 4 horas antes de deitar sem comer e pegar mais 8 horas do sono, aí já dá 12 e depois mais um pouquinho, né, sem se alimentar para completar essas 16, então aí você só vai mesmo para a hora do almoço, a hora da tarde vai começar a comer. Então você que tem que escolher a melhor maneira de dividir essas horas de jejum, tá? O que eu oriento e que os outros médicos sérios orientam é que a gente precisa perceber que nas outras horas que você vai ficar, que vai comer, tem que se dar uma importância legal ao que você vai comer nas outras horas. Não é a jacada, né? Você não precisa restringir calorias, mas densidade nutricional boa é importante, tá? Para ficar bem nutrido para as próximas horas é muito importante. Agora, bem nutrido, carboidratos complexos, evitar os carboidratos finos, né? Que dão pico de insulina, que pode levar você a ter uma hipoglicemia reativa, evitar bebida alcoólica, evitar porcaria, gente. Já que você está fazendo jejum, já que quando você puder se alimentar, vão comer coisas que vão te beneficiar de alguma forma, não se preocupando muito com calorias, mas que obtenham nutrição de uma maneira verdadeira, né? Algumas pessoas já não começam logo de cara com um jejum de 16 horas. Então dá para começar com 8, 10, 12 horas e depois partir para 16 horas, né? É muito difícil uma pessoa conseguir logo que come de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 e aí consegue chegar logo nas 16 horas. Eu fico sem café da manhã desde que o mundo é mundo, tá? Nunca passei mal. Eu também não como muito bem na hora do almoço, eu vou comer lá pelas 3 da tarde. Isso sempre funcionou muito bem para mim, tá? Eu treino em jejum também.
e eu nunca tive hipoglicemia, nunca caí nem nada disso. Porém, isso sou eu. Cada um tem que ir sentindo e por isso que tem que ter um médico junto orientando e um nutricionista orientando. Por quê? Quanto mais longo o jejum, maior os riscos de ter os efeitos colaterais, né? Inclusive o catabolismo, né? É uma coisa que todo mundo questiona demais. Vai fazer jejum intermitente, você vai acabando perdendo massa muscular e os trabalhos científicos mostram que não é bem assim, tá? Então vamos voltar nisso. Quanto menor a massa muscular prévia, tá? Maior, e aí você faz o jejum intermitente, é claro que você vai perder massa muscular. A pessoa que já tem pouca vai perder, tá? Agora a pessoa que faz musculação, faz o jejum intermitente, não vai parar, que é o meu caso, tá? Eu faço bastante musculação há mais de 15 anos, dificilmente eu perco massa muscular, dificilmente eu tenho catabolismo com jejum de 16 horas. Isso eu posso mostrar para vocês as minhas bioimpedâncias, eu vou mostrando para vocês que eu estou sempre mantendo, né, essa massa muscular ou até ganhando e consigo ficar em jejum bastante tempo, porque na verdade eu acabo usando de combustível a gordura pouca que existe aí para me manter durante os exercícios, tá? Agora, você é uma pessoa que tem pouca reserva, tem uma massa muscular baixa, está aí trabalhando para ganhar massa muscular, está começando um projeto e já tem uma tendência a fazer hipoglicemia, tem uma necessidade de comer a cada 3 horas, esquece fazer jejum intermitente, tá? Vamos usar outros métodos para emagrecer. Então, ele não é para todo mundo, ele é muito bom para quem já tem uma reserva muscular, tá? E a resistência insulínica também. As pessoas que têm resistência insulínica também respondem muito bem, tá? Aquelas pessoas que já foram gordinhas respondem muito bem ao jejum intermitente. Então a doutora Marta gosta muito de fazer jejum intermitente com esses pacientes. Elas comem poucas vezes ao dia, já foram gordinhas e conseguem se adaptar a um jejum intermitente facilmente, né? Então assim, perfil, tá, gente? É o que a gente tem que levar em consideração aqui, tá? Não é qualquer um, não. Vamos pensar em outra coisa. O jejum intermitente precisamos pautar isso. Ele é uma coisa que ainda está sendo estudada. Então, assim, existem muitos trabalhos científicos. Todos os dias eu estou aqui estudando, lendo bastante. São universidades, né, muito importantes, mas nós estamos todos os dias modificando as ideias, por quê? Porque a gente está aprendendo, né? Bem como quando a gente fala de reposição hormonal, que eu coloquei ontem, né? Falando qual que é a melhor época para a gente pensar em começar a fazer reposição, ou se todos nós vamos acabar fazendo eventualmente, porque tudo ainda está sendo estudado, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, em algumas pessoas, e levando novamente em consideração, sempre guiado por um médico que esteja acostumado a fazer isso, e é um nutricionista que esteja acostumado a fazer isso, o jejum intermitente pode sim ser muito positivo, tá? E de modo geral, muito mais coisas positivas do que negativas, tá? Esse assunto é um assunto polêmico, a gente vai voltar a falar, principalmente em lives, tá? Juntando outros profissionais, eu quero colocar um endócrino junto, eu sou endoscopista bariátrica, eu gosto muito de nutrição esportiva, eu cultuo meu corpo sim, tá? Então, mas assim, o que eu falo são as minhas verdades para mim. Então, eu pratico jejum intermitente sim, tá? Ele às vezes passa até 16 horas, eu cuido do que eu como depois. A nossa Nutri, doutora Marta, e o nosso personal, o doutor Matheus, que também é nutricionista, ele também é muito focado, ele acredita demais no jejum intermitente e realmente nós temos visto que isso tem funcionado e pautado em trabalhos científicos. Porém, vamos aguardar mais trabalhos e não tomem isso como verdade. Vamos ver se é bom para você, se encaixa para você, se vai dar certo para você, tá bom? Até o próximo vídeo e um grande beijo!